Olá, você meu amigo, você minha amiga, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia, por nos acompanhar aqui na página Estação da Luz Espírita. Na sequência, nós vamos rodar um daqueles programas que, por se tratar do irmão Bezerra de Menezes, já dispensa comentário. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui na página Estação da Luz Espírita o acervo que atenda às suas necessidades de pesquisa, estudo e lazer. Reunimos aqui a programação da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, da Web Rádio Estação da Luz de Natal, e nós vamos rodar na sequência exatamente um programa da Web Rádio Estação da Luz de Natal. Programa Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo e sua missão, com Luciano Klein, Fortaleza, Ceará, na Web Rádio Estação da Luz. Simplesmente imperdível. Muitíssimo obrigado pela companhia e vamos ao programa. Em uma época remota, nascia no interior de Pernambuco um espírito abençoado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, fazendo a estreia de mais um programa, aguardando o nosso irmão Luciano Klein, que está com um probleminha técnico lá em Fortaleza, mas está tentando aí entrar, já conseguiu, mas caiu. A estreia do programa que tem ele como o convidado principal, que vai falar sobre a vida e a obra do nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes. O programa é justamente o nome do seu último livro, da última biografia que ele lançou, uma biografia de um livro com mais de 1000 páginas, e é o homem, o seu tempo e a sua missão sobre Adolfo Bezerra de Menezes. Então, a gente vai tentando aqui, enquanto o nosso querido Luciano tenta solucionar o problema técnico dele, para que ele possa vir fazer o programa de hoje à noite. E aí a gente vai fazer a prece e o evangelho, enquanto o nosso querido Luciano está chegando. E aí nós selecionamos justamente uma prece muito bonita, que tem a ver com o nosso convidado da noite, que é, lógico, evidentemente, o nosso querido Bezerra de Menezes, né? Que ontem, dia 11, né, voltou ao plano espiritual. E a prece é justamente prece a Bezerra. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça,
as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se acham merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos que apelam ao seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estenda as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E assim, depois dessa prece, nós voltamos, tivemos aí, enquanto estava a prece, nós damos a palavrinha com o Luciano, ele está chegando já, mais uns 5 minutinhos, e com certeza está tudo resolvido, a nível dele estar aqui para fazer o programa. Mas nós fizemos a prece, que é a prece Bezerra de Menezes, né? Muito bonita. E agora nós vamos fazer o Evangelho. E quando Bezerra estava aqui no planeta Terra encarnado, ele gostava muito do capítulo 6, o Cristo Consolador. E o item 5, que nós vamos ler aqui para vocês. É a instrução dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Venho, como outrora aos transeados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Deus bom, Deus grande, que faz germine as plantas e se levante as ondas, revelei a doutrina divinal e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço no seio da humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorreis mutuamente, e que faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão
como sendo homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afastei o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, os filhos perdidos, ao regaço do Pai. Sinto-me, por demais, tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para não deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede e amai. Meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio à boa semente, às utopias, às verdades. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgavas o nada, vozes vos clamam, irmão, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes o vencedor da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Graças a Deus. Então, essa é uma passagem muito bonita do Evangelho, que é do próprio Jesus, que aí assina como o Espírito de Verdade, não temos a menor dúvida, né, da pureza, vamos dizer assim, divina, dessa mensagem, assim, como outras que o Espírito da Verdade, durante todos os livros do Pentateuco, assina. A Luciene Machado, boa noite, e também, lógico, meu irmão e amigo, tempos que a gente não vê, né? O Antônio Gerson de Oliveira, lá da Bahia, maravilhosa Bahia de Todos os Santos, Salvador, a terra de São Salvador. E aí nós estamos aí no aguardo do nosso irmão Luciano, deve estar entrando dentro de pouquinho. Enquanto isso, eu quero mandar um abraço muito fraternal para os nossos parceiros aqui da Web Rádio Estação da Luz. Como todos devem saber, nós temos hoje, pela Web Rádio Estação da Luz, cerca de 50 programas ao vivo e a cores, durante a programação da semana. Além dos programas na língua portuguesa, nós temos programas em línguas outras, ou em outros idiomas. Então, nós temos na quarta-feira à noite, a partir das 21 horas, nós temos programa na língua inglesa, com a Federação Espírita dos Estados Unidos. Tem um programa em torno de 1 hora e meia, sobre temas diversos, feito na língua inglesa norte-americana. Na quinta-feira, nós temos 2 horários para a língua estrangeira. Às 14 horas, junto com a Federação Espírita da Alemanha, um programa totalmente em alemão, e a partir das 15 horas, programa em francês, com a Livramento e o Gerard, direto de Poitiers, na França. E na sexta-feira, 3 horas da tarde, nós temos um programa junto com a Federação Espírita da Espanha, também em espanhol. Muito bonito programa, muito bom programa, todos os programas. Então, inclusive, está voltando aí o nosso querido Tomo Sumi com seu programa em japonês. Mas eu estava falando dos nossos parceiros. E parceiro, nós temos aqui a Coromandel Espírita de Minas Gerais, na pessoa do nosso irmão e amigo Hernando. Muito obrigado por toda a assistência, toda a complexidade aqui com o nosso trabalho, né? Ele sempre nos apoiando francamente, fraternalmente, hermanadamente, melhor dizendo, o nosso irmão Hernânio. Também a nossa querida amiga Andréia, lá da Rede Doutrina de Espiritismo Brasil, no Rio de Janeiro, o Doce de Maceió, a Lia, do Sistema Rádio Deus Conosco, o nosso querido Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual, Ismael Ramos das Neves, aqui no Alto do Rodrigues, aqui no Rio Grande do Norte, na região oeste, que ele faz parceria aqui conosco. Nas 6 horas, ele transmite todos os dias o Evangelho por Emanuel, e alguns programas da noite, às 19 horas também, ele transmite direto na sala de reunião. É a palestra, né? Ou então o exórdio que é feito na casa em relação ao Evangelho,
e algumas palestras que ele coloca aqui direto da nossa web rádio Estação da Luz, além da rádio Rio de Janeiro, AM 1400, desde 1971, fazendo a divulgação dos postulados espíritas e lógico, do Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Dito isso, eu quero também chamá-los, que nós tivemos hoje à tarde, e vamos reprisar à noite, porque a partir de meia-noite 5, ou meia-noite 5, ou 12h05, né? A gente começa a fazer a retransmissão, ou a regravação, ou reprise dos programas que ocorreram durante o dia. E um dos programas vai ser justamente esse que nós temos aqui, que é Os Vultos do Espiritismo, e hoje foi abordado o nosso querido Bezerra de Menezes, com o próprio Luciano, o Jorge e o Orson Peter Carrara, que é o comandante em chefe do programa. Teremos também uma estreia sábado próximo, sábado, a partir das 21 horas, aqui na Web Rádio Estação da Luz, mais um programa que se junta à grade de programação, à grade da Web Rádio semanal. O programa vai ao ar todo sábado, começa agora sábado, dia 16, 21 horas, é um programa de mais ou menos 2 horas, perguntas e respostas. O nome do programa é Você e a Mediunidade. O tema é O que é Mediunidade, com o nosso irmão Erinaldo Bezerra. Produção e realização do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, que ele faz esse programa já há um bom tempo, esse estudo a partir das 9 horas da noite, às 21 horas, e agora em parceria aqui com a Web Rádio. E aí, falar em parceria, já chegou o nosso querido Luciano. Ô, meu irmão, como é que vai você? Tudo bem? Oi, meu irmão, me perdoe, a correria é tão grande, rapaz, não deu para chegar. Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa com toda sinceridade, sem essa tal de Zé da internet, a gente trabalha, e olha que eu trabalho todo dia, mas sem essa tal de internet eu não trabalhava bem menos, porque com a internet, amigo velho, a gente parece que triplicou o trabalho da gente, é uma coisa assim, fantástica, É mais trabalhosa, né? Com certeza, tudo bem, né, meu irmão? Paz e bem. Maravilha, muito bem, já fizemos a prece, o Evangelho, estamos aqui falando sobre algumas outras estreias, e a estreia do seu programa, que vai geralmente conversarmos, batermos papo sobre o livro. É um livro de 1.000 e quantas páginas, esse que você... São praticamente arredondando 1.200, né? Resultado 1.200. aí de uma paciente pesquisa. E quando você fala paciente pesquisa, ainda ficou coisa, com certeza ficou coisa. Ficou muita plena, coisa. né, E algumas dessas novas informações, ou melhor, informações inéditas, que eu não pude colocar no livro, eu estou soltando aqui e acolá em alguns periódicos espíritas, como, por exemplo, o Mundo Espírita de Curitiba, da Federação Espírita do Paraná, para o qual eu escrevo regularmente, e aproveitando a efeméride dos 200 anos da nossa independência, que vai acontecer no 7 de setembro deste ano, muita gente está se esquecendo disso, é uma data fechada, importante, que tem muito a ver com a missão espiritual histórica do nosso país. Nós estamos escrevendo alguns artigos vinculando ações do Dr. Bezerra de Menezes em relação à independência política do Brasil. Por exemplo, as comemorações que ele fez em 1872, no cinquentenário, ou seja, nos 50 anos de comemorações à época da independência, né? Vamos comemorar os 200, ele comemorava e participava, inclusive, de uma agremiação importante nesse projeto dos 50 anos da nossa independência política. Então, coisas assim nós estamos daqui a acolá também divulgando para o público espírita. É fantástico. Eu estive lá no Ipiranga, lá onde se diz que a gente fica emocionado, né? Mesmo que não seja o local real. Exato, preciso, né? Mas a região foi. Mas a gente fica, meu Deus, aconteceu aqui, aconteceu, quer dizer, para mim é uma coisa muito fantástica. Mas ontem você sabe mais do que ninguém que ontem foi um dia de alegria no céu. Foi e né? Porque todo dia 11 de abril, né, de 1900, imagine a alegria do plano espiritual, quando por volta mais ou menos de meio-dia e meia, o dia de ontem, 11, volta com a missão cumprida o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, com a certeza absoluta que deixou marcas fantásticas no planeta Terra, não só no Brasil, mas no planeta Terra de uma forma geral. É uma data que, lógico, não tem a importância da reencarnação, que é uma data também muito bonita, 29, mas deve ter sido uma festa muito grande, né, meu amigo Luciano?
Não tenha dúvida. Eu diria até que tem uma importância tão grande quanto a da reencarnação, porque da reencarnação ele veio à Terra, à mercê da misericórdia infinita de Deus, sob o comando de Jesus, para o desempenho de uma missão, que ele foi exitoso. Então, o 11 de abril de 1900 consigna exatamente o seu êxito, a sua vitória, a sua conquista, da palma, né, dos grandes heróis que lutam pela causa do bem, ele como homem de bem. Então ele sai exitoso. E, curiosamente, até a primeira metade do século passado, pelo menos até os anos 1930, o movimento espírita nacional costumava relembrar exatamente a data do 11 de abril, para homenagear o Dr. Bezerra de Menezes, e não o 29 de abril, que é a data do seu natalício, né? Que é 29 de agosto de 1831. Então, realmente, querido, ontem nós tivemos até a oportunidade de fazer uma live para os irmãos de São Paulo, da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, a USE, notadamente organizado esse trabalho pelos companheiros da cidade de Ribeirão Preto, de Birigui, ali do interior de São Paulo, e nós ficamos vivamente, intensamente emocionados, né? Porque foi exatamente no dia, como você lembrou, por volta das 11h30 da manhã, na sua casinha, Rua 24 de Maio, 93, na estação Sampaio, ali hoje Riachuelo, no Rio de Janeiro, que ele partiu. Véspera, muito sugestivo isso, de uma Sexta-feira da Paixão. Data que, coincidentemente, nesta semana, já que o calendário é móvel, nós teremos na próxima sexta-feira a oportunidade de relembrar o sacrifício do mártir do Gólgota, né, de Jesus de Nazaré. Então, Bezerra resolveu exatamente partir, retornar ao mundo maior, nesse dia em que, a época, diferentemente de hoje, as pessoas comemoravam, os mais antigos sabem disso, eu não sei se você ainda pegou quando criança, eu peguei, ainda havia praticamente uma semana inteira, pela tradição católica da nossa gente, de nós buscarmos uma compenetração maior, em atos de contrição, de orações, havia até um cuidado muito grande com o jejum, inclusive, materialmente falando, evitar comer determinados alimentos. Hoje está bem diferente. Claro que isso faz parte aí dos ritos, dos cânones da nossa irmã Igreja Católica Apostólica Romana, que nós respeitamos. E é uma data tão importante que, no século XIX, quando a gestão do Dr. Bezerra de Menezes, à frente da Federação Espírita Brasileira, era uma data em que o movimento espírita sempre comemorava o Natal de Jesus, a Sexta-feira da Paixão, assim chamada, bem como as datas alusivas ao nascimento e desencarnação de Allan Kardec, 31 de março e 3 de outubro. Desencarnação em 31 de março, reencarnação em 3 de outubro. Então, realmente é algo que nos permite entender que parece que a espiritualidade conspirou para que esse herói da Boa Nova espírita, que veio trazer e viver a mensagem de Jesus, ele retornava ao mundo espiritual exatamente num dia em que a cristandade, isso elevava o padrão vibratório da psicosfera do nosso país, em particular, então ele retorna com mais facilidade, certamente, ao mundo espiritual. E eu só quero lembrar que hoje, terça-feira, na minha época eu era menino, era o último dia de liberdade, porque a partir de amanhã, quarta-feira, meu amigo já parava tudo, já, né? E pronto, e é fantástico. É uma coisa que essa geração não tem, que nós tivemos, e é muito bonito, lógico, com todo o respeito que a gente tem, né? Hoje, mas que marcou de forma indelével, fantástica, linda e maravilhosa a semana da lembrança. Inclusive, vamos ter aqui o seu amigo Samuel, quinta-feira, a última semana de Jesus, foi escolhido por ele mesmo. Sabe? Ótimo. E o Samuel, aproveitando, já que ele não está nos ouvindo, para fofocar, é a boa fofoca, né? Essa que nós deveríamos incentivar uns aos outros. Samuel é um pesquisador, quanto mais, essa parte relacionada ao cristianismo primitivo, que é um assunto também que me move muito como historiador a pesquisar, os primórdios do cristianismo, tanto ele quanto eu, nós temos uma biblioteca muito boa a respeito dos estudos que são feitos de forma mais acentuada desde o século XVIII sobre o Jesus histórico, e o Samuel tem feito trabalhos bem interessantes nessa linha, inclusive pretende lançar, esperamos que para breve, coincidentemente, já que vamos falar, ele vai falar disso, no caso, sobre os personagens do Calvário. Então, ele está fazendo um estudo sobre aqueles que estavam ali no entorno de Jesus, exatamente nesse momento. Pergunte a ele, na quinta-feira, sobre essa ideia dos mártires do Calvário. E tem um personagem do Calvário que eu tenho uma paixão muito grande, na realidade só tem 3 versículos.
Eu tenho assim um amor, eu peço quase todo dia, plano espiritual, escreva alguma coisa sobre Simão, o Sirineu. Bom, eu vou lhe dizer veja como é que são as coincidências. Sabe que nós estamos no bate-papo. Esse homem, ele carregou a cruz de Jesus. Carregou Simão de Cirene, é muito pouco conhecido. Não é? Mas inclusive, você pode perguntar ao Samuel, veja as coincidências. Você me pergunta, em 1996, Samuel é daqui do Ceará. Então, ele deixou Fortaleza no ano 2000, não mais voltou por conta do seu trabalho itinerante como funcionário do Banco do Brasil. E nós fundamos aqui em Fortaleza, ele capitaneou esse projeto, e na época estávamos juntos, o Grupo Espírita, que ainda hoje existe, Sirineus do Caminho. Então, veja a coincidência, aspas, aí que você está citando, né? A admiração que ele tem também por Simão de Cirene. E especialmente sobre Maria de Magdala, que é um estudo que ele vem fazendo de forma bem acurada já há bastante tempo. Essa é a boa fofoca dele para você aproveitar aí. Não, mas vamos aproveitar em gênero, número e grau. E hoje, porque olhe bem, eu não sabia desse detalhe da quinta-feira da Paixão, do 11 de abril, mas possivelmente mais ou menos nessa hora, 19h25, na sede histórica do Rio de Janeiro, Frederico Júnior, o médium, já recebia mensagem do nosso Bezerra, não é isso, querido? É verdade. E há uma outra que nós descobrimos, que é uma mensagem inédita, que ainda vamos divulgar, do Geminiano do Brasil, que foi membro da Federação Espírita Brasileira, diretor da instituição, chegou a ser vice-presidente no início do século, também desencarnou no primeiro decênio, e Geminiano recebeu, médium, muito destacado e conceituado no Rio de Janeiro, uma mensagem do Dr. Bezerra, que eu creio até anterior à do Frederico Júnior, na qual essa mensagem nós temos, foi publicada inclusive num livro intitulado Cartas Espíritas, lançado em 1901, à guisa de prefácio, pelo Luiz de França de Almeida Sá. E o Geminiano do Brasil fala exatamente da ambientação que foi fácil, foi tranquila para ele, Dr. Bezerra de Menezes. Então ele já explica o que é que ele está sentindo logo no retorno ao mundo maior. Anterior, muito possivelmente, a do nosso grande médium, amigo do Dr. Bezerra também, Frederico Júnior, que aí na FEB já deve ter dado uma mensagem, de fato deu, né, com uma abordagem um pouco diferente. Maravilha. Então, é um espírito venerando por tudo. E aqui, a gente vai começar esse programa, e é um programa bate-papo sobre o livro. E a gente vai começar um pouquinho sobre o livro. Quando surgiu a ideia do livro? E quando começou? Levou quanto tempo? Porque um livro de 1.200 palavras, ou 1.200 páginas, você não faz em 2 semanas, né? Não. E, na verdade, esse nosso amor que nutrimos pelo Dr. Bezerra de Menezes vem da época da nossa iniciação no Espiritismo, integrantes do movimento de juventude local aqui de Fortaleza, na década de 1980. Então, a partir de 1983, nós nos vinculamos à Mocidade Espírita Joana de Anjos, foi quando travamos contato a pedido de uma solicitação do grupo de jovens para que fizéssemos uma palestra comemorativa ao 29 de agosto, na casa, abordando nuances, detalhes acerca da vida do nosso ilustre conterrâneo. Então, nós pesquisamos praticamente tudo quanto existia. E já à época havíamos notado, com um certo pesar, que comparando as duas almas missionárias, que eu considero os dois grandes expoentes do espiritismo no Brasil, um no século XIX e outro no século XX, eu me refiro a Bezerra de Menezes e a Chico Xavier. Chico, que, aliás, agora, no próximo dia 30, completa exatamente 20 anos do seu regresso ao mundo maior. 30 de junho de 2002, daquele dia inesquecível para nós, em que a seleção brasileira, capitaneada aí pelo Rivaldo, pelo Ronaldinho Gaúcho, pelo Ronaldo Dentuço, né? Conquistava o pentacampeonato de futebol. E você sabe que Ronaldo entrou no jogo com um cabelo igualzinho o Chico usava no filme. Eu não sei, uma licença poética, mas... É curioso, né? Como se fosse uma homenagem. E o fato, querido, é que nós constatamos que pouca coisa existia sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Você contava nos dedos os livros. Pouca biografia existia, além de um perfil biográfico no livro do Zeus Vantuil, Grandes Espíritas do Brasil. Nós tínhamos o Bezerra de Menezes, Francisco Aquarone, uma obra romanceada, com muita licença poética, nem todos os fatos ali são fiéis à maneira como aconteceram. Nós tínhamos a mais conhecida, que era a obra do Canuto Abreu, que aborda não só aspectos da vida do Dr. Bezerra,
mas também do movimento espírita brasileiro do final do século XIX. E o Canuto não era historiador. E é curioso que muitos espíritas, atualmente, nas pesquisas, se baseiam no trabalho do Canuto Abreu e acabam traduzindo algumas informações acerca do contexto do movimento espírita de maneira um tanto enviesada ou equivocada. E havia também um livro do Silvio Brito, intitulado Bezerra de Menezes, publicado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, Vida e Obra. Então eram poucas as obras, e a parte documental ela praticamente era inexistente. Algumas fotografias, uma até que diziam que era dele, nós comprovamos que não era dele, era de um homônimo, isso está até no nosso trabalho. Foi quando, na década seguinte, nos anos 1990, nós recebemos um grande incentivo de um querido amigo, a quem muito devemos, que hoje se encontra no mundo espiritual. Aliás, ele já retornou ao mundo maior há 22 anos, no ano 2000. Eu me refiro a Lamartine Palhano Júnior. Tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente, de privar da sua amizade. Foi Palhano que nos abriu as portas. Ele que vivia no Espírito Santo, embora fosse natural de Minas Gerais, ele abriu as portas para que nós pudéssemos publicar o nosso primeiro livro, a primeira biografia sobre Viana de Carvalho, pela editora La Chatre, no Rio de Janeiro. À época, La Chatre estava no Rio de Janeiro, depois passou a São Paulo. Então, o Palhano foi o primeiro que nos sugeriu que fizéssemos um trabalho. Ele era um cientista da área da biologia, das ciências biológicas, que nós, como historiador, a história é uma ciência humana, encetássemos uma pesquisa baseada, de fato, em documentos, uma pesquisa mais substanciosa, diferentemente das que existiam, para que assim nós pudéssemos contemplar o movimento espírita. Nós achamos aquela ideia um tanto ousada, à época, e topamos fazer um trabalho objetivando a publicação de um livro no ano 2000 sobre o Dr. Bezerra, em face da celebração naquele ano do seu primeiro centenário de desencarnação, 1900, 2000. E veio a lume um livro pela La Chatre e Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos. Mas nós não paramos, aí é que está a questão. Porque, surpreendentemente, tivemos o ensejo de conhecer parentes do Dr. Bezerra de Menezes, sobrinhos trinetos, bisnetos daqui de Fortaleza, contatos com bisnetos, descendentes diretos dele no Rio de Janeiro, além de uma documentação farta, iconogravuras, fotografias de filhos. E aí achamos que era necessário prepararmos um novo trabalho, e foi no início do século, portanto, mas já vindo com essa pesquisa do século anterior, da década de 1990, portanto, é uma pesquisa já de 2 séculos, né, para aumentar aí o tempo de pesquisa. Então, nós resolvemos levar adiante esse projeto e o fizemos com muita paciência, com muito cuidado, porque um trabalho historiográfico, meu bom e amado irmão, ele requer a atenção devida para que nós, embora a história seja uma ciência humana e, portanto, é factível de erros, de interpretações equivocadas, certamente as há no livro, nós resolvemos, mesmo assim, aguardar um pouco, puxar o freio de mão. Alguns amigos cobravam, vai publicar ou não vai? E por isso o livro foi engordando, né? Propositadamente o livro foi engordando, e aí por isso, depois da demora que achamos providencial, é que veio a lume com esse número de páginas. E tem uma coisa também, com você como historiador, você tem um compromisso com a sua própria arte, né? Então, é diferente de alguém que faz um romance, ou lindos casos, e alguma coisa assim, que conta mais aquela parte das conversas e dos causos mesmo do Bezerra de Menezes. Você foi na ciência da história trabalhar isso. Mas aí também... É muito mais fácil, né, meu irmão? Se você precisa trabalhar, com todo respeito, mas um trabalho psicográfico, você psicografa e já vem a mensagem de um amigo espiritual, você escreveu um texto romanceado, mas o historiador não, você tem que estar o tempo todo checando, e até peço perdão aos leitores logo de início, porque nós tivemos de abusar, eu sei que muita gente não gosta, de nota de rodapé, porque sempre por uma questão de critério pessoal e de justiça, porque há muita pirataria no geral, dentro do próprio movimento espírita, na internet. Eu lamento muito como historiador, porque às vezes as fotos que nós colocamos nos livros que publicamos, elas são o resultado de buscas demoradas, às vezes os parentes nos fornecem as fotografias, então toda imagem, toda fotografia, todo documento que recebemos, nós colocamos lá. Cortesia de fulano de tal, pertencente ao acervo do doutor Beltrano. Então, eu sempre destaco. E às vezes as pessoas pegam as imagens, disponibilizam na internet, e às vezes até usam sem citar a fonte, e obviamente como se fosse resultado de suas buscas. Claro que isso faz parte do momento que nós estamos vivendo, mas é um cuidado muito grande que nós temos de ter também. Então, o livro está muito cheio de nota de rodapé, até para que nós façamos algumas amarras no tocante às informações que
no texto nós colocamos. E pensa num cara que gosta dessas coisas. Muitas vezes eu fico, não tem a notinha de rodapé, a gente fica meio perdido. Eu adoro livros que tem uma notinha de rodapé, alguma explicação, isso nos ajuda muito. Mas aí da sua terra mesmo, acho que no ano 2014, 2013, o nosso querido Girão fez um filme sobre a vida e a obra. Fez um filme também muito marcante no movimento espírita, que a partir daí aí veio Chico, veio o Nosso Lar, e teve aquele boom muito grande. E também é da terra do Dr. Bezerra, e um filme que me emociona muito, eu gosto bastante do filme do querido Girão, lógico, um esforço hercúleo, com erros e acertos, porque Hollywood erra, imagina aí no Ceará, né? No Brasil, imagina que não vai ter. Então, vamos ter paciência, mas foi um momento assim muito maravilhoso. Mas aí, Luciano, eu já tenho aqui algumas perguntas, inclusive eu passei para você. E a primeira, aí eu vou fazer por ordem de chegada, a Luz Maria aí de Sorocaba, daqui a pouco está na tela. Ela pergunta assim: o Bezerra, enquanto presidente da FEB, teve muitas batalhas contra os inimigos da causa de Jesus. Você poderia descrever uma dessas muitas batalhas que ele teve à frente da... Foram muitas mesmo, querido, muitas mesmo. E eu me lembro sempre, não sei se compartilhei com vocês, esse pensamento de Francisco Leite Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio foi amigo íntimo do Dr. Bezerra de Menezes, participava do seu círculo de amizades, inclusive de trabalhos em um grupo mediúnico específico. E o Bittencourt Sampaio chegou a dizer, na década de 1890, quando acirravam-se os ânimos em relação a pontos de vista interpretativos do Espiritismo, e ele chegou a dizer que, com um certo pesar, a união valia para todos, menos para os espíritas. Olha que coisa interessante. Claro, isso foi no século XIX. Mas isso é compreensível pelo contexto. Embora o Dr. Bezerra de Menezes, com sua amorosidade, mas também com a firmeza e energias necessárias, porque o próprio Jesus precisou agir com energia em determinados momentos. Eu digo energia, não violência, não truculência. Jesus agiu com energia diante dos fariseus, hipócritas, sepulcros caiados, ou fora, mas que carregam a podridão na intimidade da alma, dizia ele diante das admoestações constantes feitas pelos fariseus. Mas o fato é que o Dr. Bezerra de Menezes, notadamente na sua segunda gestão, a primeira gestão dele foi de 1889 a 1890, foi de apenas um ano, e ali ele já pelejava para organizar o movimento espírita, que ainda se estruturava, se consolidava em nível nacional. Quando falamos em nacional à época, é preciso frisar especialmente Rio de Janeiro, que era a corte imperial, capital do Brasil, no segundo reinado, em transição para a República. Mesmo em 89, ainda estávamos aí no período final do Império, o último ano do Império, e o advento da República, que é de 15 de novembro. Então, ele fez muito para tentar, montou um congresso no Rio de Janeiro, para tentar saber quantas casas espíritas existiam, então ele teve esse trabalho ciclópeo. Mas na sua segunda gestão, quando, aliás, ele foi chamado para assumir a Federação Espírita Brasileira, no dia 3 de agosto de 1895, ele passou a vivenciar momentos assim, muito difíceis, em razão de problemas que não têm absolutamente nada a ver com o Espiritismo, mas tem a ver conosco, com a nossa natureza humana, portanto, falível, em razão das formas, das maneiras como nós interpretávamos determinados aspectos do Espiritismo. Há um capítulo do nosso livro que nós intitulamos Bezerra de Menezes, o mais científico dos espíritas brasileiros oitocentistas. E dizemos isso intencionalmente porque as pessoas, e aí em parte o livro do Canuto Abreu contribuiu nesse sentido, por uma leitura não intencional, mas equivocada, desse grande pesquisador, que rotulava os espíritas de espíritas puros, de espíritas kardecistas, de espíritas rustanguistas, que na época não tinha essa denominação. Você pode pegar os jornais do século XIX. Essas denominações de kardecista, de rustanguista ou rustanguista, são do século XX, das primeiras décadas. Embora já existissem as pessoas que estudavam Rusten, aquelas questões todas polêmicas do movimento espírita do Brasil do século XIX. Mas nem a expressão kardecista era utilizada. Então, se adjetivava no sentido pejorativo, o Dr. Bezerra e companhia, outros, como Bittencourt Sampaio, Antônio Luiz Saião, de místicos.
Mas essa adjetivação não tinha absolutamente nada a ver com o fato deles serem simpáticos, e eram, como muitos espíritos da época, por razões contextuais, as obras de Rustem, notadamente os 4 evangelhos. Abrindo aqui, francamente, né, o coração para análise do que acontecia naquela época. Nós temos, como historiador, de entender as coisas em seu tempo. Nós não podemos, de repente, porque pensamos hoje de uma maneira, tentar pensar da mesma forma, entendendo o século XIX como se estivéssemos naquela época com a perspectiva do homem contemporâneo. Trazer a história do passado para cá, com a visão daqui. Aí tem muito equívoco, né? Não é? Exatamente. Você só pode entender Jesus, o Jesus histórico, se você compreender Jesus na Palestina de há 2000 anos. Jesus como um judeu, então ele tinha uma vinculação judaíca. O Severino diz assim, um judeu praticante, que vivia em plenitude, exatamente, que lia as escrituras. Então, Jesus era judeu, Jesus não era cristão. Jesus era judeu. Cristão vem depois, nem ele estabeleceu isso. Então, nós temos que entender Francisco de Assis dentro do contexto no qual ele veio na Idade Média. Paulo de Tarso, eu vejo tantas pessoas fazerem críticas, até no meio espírita, sem serem historiadores, fazem críticas absurdas. Paulo fez isso, Paulo fez aquilo, havia uma discriminação em relação à mulher. Entendamos o contexto, entendamos a época que essas pessoas viveram. Você não pode fazer uma análise a partir do momento presente, como se estivesse analisando o ontem a partir do hoje, sem os cuidados devidos à contextualização. Então, faz parte de um contexto em que as pessoas liam muito pouco. Havia muito pouco em termos de livros espíritas no Brasil. Então, era muito comum, querido, você, por exemplo, lia todas as obras da codificação, traduzidas ao português, que muitas demoraram. O próprio Dr. Bezerra de Menezes colaborou com a tradução de obras póstumas, além das obras fundamentais do Espiritismo, traduzidas desde a década de 1870. Então, você terminava de ler o Pentateuco Espírita, algumas obras complementares que existiam, você ia ler o quê? Se você soubesse francês, tudo bem, você lia as obras no original. Então, você saía atrás de outras obras que existissem. Muitos espíritas, era comum isso. Iam ler obras da Helena Blavatsky, obras da teosofia, do ocultismo, do esoterismo. Então, dificilmente você vai encontrar no início do século passado, final do século XIX, aquelas pessoas que pensavam de maneira cristalina no tocante àquilo que nós passamos a ter com o tempo em relação ao próprio espiritismo. Então, era normal, era compreensível, se as pessoas não tiverem essa visão. Aí eu vejo companheiros adjetivando o Dr. Bezerra Menezes era místico. Mas místico porque ele valorizava o aspecto moral do espiritismo. Ele tinha a sua predileção, como eu particularmente também tenho, por uma necessidade imperiosa da vida, pelo aspecto moral. Aliás, quem diz é Kardec, que a moral espírita é a mesma moral cristã. Não é o Dr. Bezerra que está dizendo isso. Kardec deixa muito claro para nós que é uma e a mesma coisa, embora o espiritismo, uma linguagem mais concisa, objetiva, interpretada pelas entidades venerandas para todos nós nos dias atuais. Então, havia essa peste em relação ao Dr. Bezerra de Menezes, muitas críticas, mas o que eu digo no capítulo é que não existiu no século XIX também nenhum espírita, inclusive com as credenciais de científico, como o Dr. Bezerra de Menezes. Porque não só como espírita, ele tinha um laboratório, inclusive, de pesquisas de fenômenos mediúnicos na sua própria residência, na Estrada Velha da Tijuca, ao número 27, em que, através de médios de sua confiança, ele colhia material, e tudo isso devidamente anotado, tudo isso registrado em atas, que ele próprio fazia, para que assim ele pudesse encontrar elementos que mais tarde seriam subsídios para a escrita daquele livro, que foi o livro do seu coração, que ele não viu lançado quando encarnado. É uma obra póstumamente lançada sobre o Novo Prisma, sobre a qual nós tivemos a oportunidade de fazer. Ele, além de ser um pesquisador que se iguala aos grandes pesquisadores, como também nós vamos encontrar William Crookes. Bezerra de Menezes era um médico de nomeada, membro da Academia Imperial de Medicina, membro do Instituto Farmacêutico, da Sociedade de Geografia de Lisboa. Então, ninguém tinha as credenciais científicas de um Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Então, só por aí, nós passamos a perceber o quanto ele foi injustamente criticado por isso. Então, inevitavelmente, havia aqueles que não aceitavam esse aspecto do espiritismo, como nós hoje chamamos o religioso, que ele entendia como místico, ressaltava que o espiritismo é eminentemente mais científico do que propriamente religioso, mas dizemos com muita franqueza,
Se não fosse esse aspecto moral do espiritismo, que você bebe, que eu bebo, que nós nos encantamos, que soa e repercute como bálsamo no hino do nosso ser, nos momentos de aflição, o Brasil não seria hoje o maior país espírita do mundo. A ciência, ela entretece, ela embevece, você se fascina com a fenomenologia mediúnica ou anímica, ou mais tarde chamada de paranormal, ou dentro da área da metapsíquica. Você estuda aqueles fenômenos, mas qual é a diretriz daquilo ali? É simplesmente para o seu deleite intelectual? E depois? E depois? Para onde a certa está mostrando? Está mostrando que a vida continua. E que o que acontece com aqueles que se comunicaram a Allan Kardec, notadamente em o livro O Céu e o Inferno, de 1865, que vem retratar o seu estado da alma de ventura ou de desventura, o seu céu, o seu inferno, ou até o seu purgatório íntimo, que o mais importante para nós é saber, de fato, a maneira como deveremos viver. Porque se reconhece o verdadeiro espírita, e Bezerra foi um verdadeiro espírita, pelos esforços que empreende permanentemente para vencer as suas más tendências ou más inclinações. Então ele foi muito criticado por isso. Mas mesmo assim, sofrendo, manteve-se firme na condução dos destinos do movimento espírita, e posso assegurar a você, querida, que fez a pergunta, que se hoje estamos falando de espiritismo aqui, devemos a Bezerra de Menezes no século XIX, assim como e especialmente a Chico Xavier no século seguinte. Você falou aí que era um dado que eu não sabia. Eu fico imaginando, meu amigo, uma reunião mediúnica que você tem a presença de dois médiuns, no bom sentido da palavra médium, Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio. Já pensou na psicosfera da reunião, esses dois trabalhos, e lógico, entre outros, mas principalmente Bezerra e Bittencourt Sampaio, dois grandes valorosos trabalhadores. Duas almas extraordinárias, verdadeiramente. Ainda tinha o Antônio Luiz Saião, que era uma alma de referência. São almas, assim, de uma elevação, de uma consciência, de uma lucidez. E na vida privada eles eram amigos. Até o Antônio Luiz Saião, nós descobrimos, antes de ser espírita, ele teve uma parceria com o Dr. Bezerra de Menezes, numa sociedade, numa empresa de seguro mútuos contra fogo, no Rio de Janeiro, né? Então, os dois eram companheiros antes de serem espíritas. Então, já tem um vínculo aí, certamente, relacionado ao passado dos dois, na última existência. Muito bem. Nós temos aqui uma outra pergunta, que é porque hoje à tarde deve ser referente a isso. Eu passei para você, eu repassei aqui na rádio a entrevista que você fez com o Orson Peter e com um menino aí de Fortaleza, eu esqueci o nome dele. Samuel. O Jorge Fontelli. E você falou, e é isso aqui, no programa da tarde, deixa eu ver aqui, você falou de um livro, um romance inédito de Bezerra. Poderia acrescentar alguma coisa a mais? É o Costa Raposo aí do Rio de Janeiro lá. Posso, querido, posso sim, com o maior prazer. Essa foi uma obra que nos fascinou sobremaneira. É uma obra ainda inédita, não temos ideia quando a Federação Espírita Brasileira, que detém os originais dessa obra, está no seu setor ou seção de obras raras. FEB tem muita coisa preciosa, que às vezes os próprios companheiros nem tinham noção do que possuíam, dos tesouros. Nós fomos lá cavucar, pesquisar, já há muitos anos que pesquisamos, desde a época do nosso querido amigo Nestor João Mazotti, a quem tanto devemos, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, já residente do mundo espiritual desde 2014. E na época Luciano, deixa eu só fazer um adendo em relação ao Nestor, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, agarrar na sua mão. Eu tenho rodado o mundo todinho com as lives. Pense num caboclo que todo mundo fala. Olha, o Nestor veio aqui e ajeitou. Aí não tinha um livro, aí não tinha um livro traduzido, não tinha nada, foi ele que trouxe. Não tem um assim, não, que não faça uma menção ao trabalho do Nestor e do Divaldo junto à formação das casas. Isso aí exatamente. Essa devolução do espiritismo à Europa, né? Então passa por ele, a gestão dele durante a administração fecunda que ele esteve à frente, e eu pude testemunhar e posso dizer que tive a felicidade de privar da sua amizade, tanto é que o livro que nós publicamos, um dos homenageados, daqueles aos quais eu dedico, além do meu pai, da minha mãe, do Divaldo, que é uma pessoa muito importante na minha vida, Divaldo Franco. O terceiro, assim, homenageado, juntando meu pai e minha mãe num só, é o seu Nestor, como eu sempre o chamei carinhosamente, seu Nestor. Então, querido, ele nos abriu as portas e nós vimos essa documentação que existia lá. São textos ainda manuscritos do Dr. Bezerra. A FEB já estava vertendo, né, tentando atualizar, digitando esse trabalho, e nós fomos lá e pegamos. Ficamos surpresos, porque, na verdade,
é uma constatação que fizemos, é o primeiro romance do Dr. Bezerra de Menezes. Ele foi escrito, inclusive, antes do Dr. Bezerra de Menezes aderir de público ao Espiritismo, na célebre conferência que ele fez no dia 16 de agosto de 1886, numa segunda-feira à noite, no Salão da Guarda Velha, na Rua Senador Dantas, no Rio de Janeiro. Aliás, dia em que, na parte da manhã, nascia uma filha dele, uma garotinha chamada Hilda. Então, ele recebeu esse presente divino, a filha nasce de manhã, e à noite, a doutrina que vai lhe nortear os passos na missão extraordinária a ser realizada a partir de 1886, pelo menos de maneira efetiva. Mas o Dr. Bezerra de Menezes já vinha namorando o Espiritismo, vamos usar essa expressão, desde os anos 1870. Sabemos que ele recebeu o Livro dos Espíritos em 1875, uma doação do colega médico Joaquim Carlos Travassos, que fez por primeira vez a versão ao português de O Livro dos Espíritos. O primeiro, né? O Travassos foi o primeiro tradutor, né? O primeiro tradutor em livro, porque antes dele, em 1862, o Melo Moraes já havia feito uma tradução, cujos originais se encontram na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, da primeira edição de O Livro dos Espíritos, mas manuscrito, não chegou a ser editado. Então, o Joaquim Carlos Travassos, de fato, merece o título de primeiro a traduzir, ele se valia do pseudônimo de Fortúnio, o Livro dos Espíritos para o português. Então, nós vamos ter o Dr. Bezerra de Menezes, passando por algumas experiências pessoais na área da mediunidade, foi curado com receituário homeopático de uma dispepsia de natureza nervosa pelo médium João Gonçalves do Nascimento, que se torna seu grande amigo. A sua esposa também, a segunda companheira, porque a primeira desencarnou prematuramente, em 1863, e a segunda, que era irmã materna da primeira, Cândida Augusta, ele também testemunha a cura dela de uma enfermidade contrária ao que os médicos da época diziam. Ela tinha, na verdade, um problema uterino, os médicos diziam que era tuberculose, e a mulher ficou completamente curada. Então ele vinha participando já da Federação Espírita Brasileira, em 1883, a FEB ainda não havia sido criada, mas o Reformador já circulava. Ele publicou um artigo intitulado As Mães, em 1883, 3 anos antes, e ele dedica à sua mãe, que houvera desencarnado 6 meses antes, e ele já começa, em 1884, a escrever esse romance. Em 1885, o que nos faz crer que seria o seu primeiro romance espírita, que é o romance Viagem através dos séculos ou a fase da vida humana. É uma obra estupenda, extraordinária. Até não entendo por que a FEB ainda hoje não publicou esse livro. Claro que ele requer, no processo de digitação, de uma equipe multidisciplinar. Dizemos sempre isso. Não é legal ter uma pessoa que não conheça muito bem, por exemplo, da caligrafia dele. Você tem que ter muito cuidado, porque o Dr. Bezerra tinha uma letra fininha, inclinada, às vezes difícil você entender. Então, o historiador se vale muitas vezes de um paleógrafo, que é uma pessoa que vai lhe ajudar nesse processo. Aqui mesmo, de alguns documentos, nós temos alguns amigos do Instituto Histórico do Ceará, do qual eu faço parte, ou do Arquivo Público Local, que às vezes eu não entendia o documento e levava para eles. Então, você tem que ter a presença de um paleógrafo, de um filólogo, de uma pessoa versada no português de hoje e de ontem, porque às vezes tem que ter muito cuidado, e isso nós vemos nas traduções que são feitas. Você citou o nosso Severino Celestino, dos equívocos que são cometidos nas traduções de textos bíblicos, do Novo Testamento, por exemplo. Até no meio espírita nós tivemos problemas recentes em relação a isso, e temos que ter muito cuidado, respeitando os originais. Então, a obra em si, ela é extraordinária, ela se dá em 2 momentos históricos específicos. O primeiro deles é nos primórdios da colonização, em que Bezerra de Menezes faz uma narrativa, inclusive, da fundação de São Paulo, a cidade de São Paulo, do Colégio de São Paulo, ressalta a missão espiritual, veja que coisa interessante, de Manuel da Nóbrega, de José de Anchieta, do Índio Tibiriçá. Mais tarde sabemos que esses 2 espíritos, notadamente, o Manuel da Nóbrega vai atuar junto do Chico Xavier, né? Então eles desencarnam esses personagens, além de outros personagens fictícios. Poderíamos até dizer também que seria um romance indigenista, porque ele fala de muitas coisas em se valendo da etnografia, etnologia, da antropologia, da sociologia, da geologia, também da geografia, da fauna, da flora. Ele demonstra um conhecimento impressionante. E aí esses mesmos espíritos desencarnam naquela época, ele fala muito da missão dos mesmos, dos primórdios da civilização brasileira, e posteriormente os mesmos personagens estarão à frente no século XIX,
E o mais interessante é que Manuel da Nóbrega, José de Anchieta não reencarnam, mas atuam como entidades espirituais, amparando um médico chamado André Cavalcante, ao qual Bezerra de Menezes empresta muitas das suas características pessoais e muitos elementos biográficos. É impressionante, um médico que se torna espírita. O mais impressionante nessa obra, não sei se eu comentei nessa live, aqui o nosso irmão se refere, é que o Dr. Bezerra de Menezes ele fala do mundo espiritual, coisa que até hoje se discute. Mas existem colônias espirituais, existem moradas espirituais, porque não está assim muito claro na codificação. Às vezes nós temos a visão um tanto obliterada em razão de posturas dogmáticas que temos. Porque até antes de Kardec, Louis Afonso Carranet, que foi autor de uma obra intitulada Arcanos da Vida Futura Revelados, em 1847. Kardec tinha essa obra na sua biblioteca pessoal, Arcanos da Vida Futura Revelada, de Afonso Carranet, ou Carnet, como ele era mais conhecido, que era francês. Kardec pode tê-lo conhecido, os dois eram compatriotas, e ele se valia de médiums para colher informações dos espíritos antes de Kardec. E já falava, inclusive, do vestuário dos espíritos e de colônias espirituais, antes de Kardec, 10 anos antes. Então, o Dr. Bezerra narra espíritos que vêm de outras regiões, de outros planos, e cita a vinda dos dois mencionados, Manuel da Nóbrega, o Anchieta, além do Tibiriçá, que vão acompanhar, inclusive, uma reunião mediúnica. É impressionante isso, porque eu só conheço uma descrição dessa natureza, de um espírito monitorando uma reunião mediúnica, a partir das narrativas feitas por André Luiz, mais tarde, na década de 1940, com a série que tem seu nome. Então é que nós vamos conhecer como é que vai se processar uma reunião mediúnica. E o espírito descreve um médium, a quem o Dr. Bezerra de Menezes também homenageia, que é o médium João Gonçalves do Nascimento, um dos mais notáveis médiuns da história do espiritismo, eu não digo nem só do Brasil, mas do mundo, amigo pessoal do Dr. Bezerra de Menezes, e que você percebe muito claramente o Dr. Bezerra às vezes se confundia com ele, traz elementos, características psicológicas do médium ao personagem que ele dá o nome de André Cavalcante. Então, a obra mostra exatamente isso. Então, tem muitos pontos coincidentes da vida do Dr. Bezerra de Menezes, e é uma obra eminentemente espírita. Eu destacaria para você, de todos os romances que eu li do Dr. Bezerra de Menezes, esse tive a oportunidade de ler previamente, ainda não está editado, foi aquele que mais particularmente me impactou. E tem muita coisa de história, sabe? Ele demonstra o conhecimento também da historiografia nacional, da história do Brasil. É deveras impressionante. Maravilha. Nós estamos aí no finalzinho do programa, em torno só de 1 hora. A gente vai avisar que esse programa ele é quinzenal, mas nós vamos reprisar esse programa na próxima semana, vai ficar assim, um ao vivo e um reprisado. E aí as perguntas que ficaram aqui, chegaram mais 2, eu quero pedir clemência, vamos dizer assim, nossos irmãos, que no próximo programa, com certeza, vai começar com essas perguntas, são bastante interessantes, né? Mas aí eu quero que você me diga como é que faz a pessoa para adquirir o livro, né? Tá, meu irmão. Como é que faz a pessoa que quer a partir do próximo estudo, já ir você falando e o cabo aí folheando, né? Ou então, pelo menos, vendo pela internet. Como é que está aí? Pronto. Nós temos até uma companheira que estava aqui participando do programa, se ela puder disponibilizar os contatos telefônicos da nossa Federação Espírita do Estado do Ceará ou do Memorial Bezerra de Menezes. Porque, normalmente, quando é casa espírita... Exatamente. Né? A Maria Araújo, né? O Meire Araújo, como nós chamamos. E normalmente tem um desconto maior quando é para casa espírita, pedido em quantidade, mas também para quem quiser adquirir mais... Sim, então é pela Federação Espírita do Ceará. Do Estado do Ceará, exatamente. E quem quiser também, nós temos aí à disposição pela Amazon, né? Só que no caso da Federação, aqui, não é fazer uma propaganda contra, jamais, a Amazon é parceira nossa, mas é porque ajuda, se for casa espírita, se pedir uma caixa, por exemplo, vai ter aqueles descontos especiais que se obtém do livro. Maravilha. Então, se a Meire puder colocar aí, fica Deixa a nossa eu ver solicitação a ela. Eu não sei se é esse telefone, minha amiga Meire, mas eu peguei aqui, depois desse tal de internet, a gente ficou... Antigamente era o dicionário, né? Lembra que tudo era o pai dos burros, né?
Era, rapaz. Eu ainda tenho muitos dicionários, viu? Aqui é importante guardar esse dicionário. Quando meu pai comprou a enciclopédia Delta La Rose, eu não sei se você lembra. Lembro demais. Britânica, Delta La. Aí, ó. Então, Rua Princesa Isabel, 255, Ceará, Fortaleza, Ceará, né? Tá fechado agora, lógico, mas o telefone é 85 3212 4268. Possa ser que não seja o telefone direto de você comprar o livro, mas você ligando para lá amanhã, com certeza o pessoal 14 horas, né? o caminho das pedras, com certeza. Então, aí anota aí, 85 3212 4668, comprando pela federação. Você, além de ajudar a própria casa federativa, também ajuda todo esse movimento aí, porque a venda do livro muitas vezes sustenta a casa espírita nas suas obras assistenciais normais, não é isso, meu amigo? Então, a gente tem um compromisso daqui a 15 dias de novo, e a gente vai continuar de onde nós paramos, certo? E aí eu quero agradecer muito, mas muito penhoradamente, porque eu sei da sua agenda muito grande, e você assumir esse compromisso, mesmo que seja de 15 em 15 dias, é um prêmio de valor inestimável aqui para a Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado, um beijo no seu coração. Fico me devendo essa, só pago na outra encarnação, porque o débito é grande. Desculpe o susto aí, viu? Que eu cheguei em cima da hora, já fui entrando. Mal disse boa noite. Sem problema. Obrigado, meu amigo, suas considerações finais e muito obrigado a você, meu querido. De gratidão, meu irmão. Reconhecendo aqui o carinho aqueles que participam conosco desse momento e desejar, né, ao nosso doutor Bezerra de Menezes, ainda em meio às reflexões que fazemos por ocasião do seu retorno, nesta Semana Santa, que ele possa continuar o seu trabalho missionário, auxiliando o nosso movimento espírita, para que nós, espíritas, sejamos verdadeiramente mais irmãos, mais fraternos, mais afetuosos uns com os outros, como você, querido, foi e sempre é comigo. Esse afeto que alimenta retroativamente as nossas almas, as nossas relações. E eu me sinto um privilegiado porque eu entrei no Espiritismo pela porta de Bezerra de Menezes, aqui em Natal. Foi uma sorte, desculpa, meu irmão, foi uma sorte muito grande. Não merecia tanto, mas ele fez isso por mim numa sexta-feira, não da paixão, mas numa sexta-feira eu tive a oportunidade de cruzar aqueles umbrais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui da Rua de Sororós, e foi o momento mais importante da minha vida nos últimos quase 4.000 anos. Teve um momento mais importante do que aquele, eu devo muito ao meu irmão e amigo Bezerra de Menezes. É uma alegria muito grande poder fazer um programa com você. Obrigado, querido. Felicidades. Grande abraço.